Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon. Vamos então às atividades em hidrostática, terceira lista. Uma esfera de gelo com volume de 5 centímetros cúbicos é colocada a um aquário com água. A densidade do gelo é 0,92 grama por centímetro cúbico e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual a força exercida pela água sobre a esfera? Você tem aqui as alternativas, correto? Então vamos à resolução. A letra A é a letra certa. Você tem aqui o volume em centímetro cúbico. Você tem que passar para metro cúbico, correto? Que equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. A densidade do gelo, que está em grama por centímetro cúbico, multiplicando por 10 elevado à terceira, fica 0,92 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1000, então nós temos que 10 elevado à terceira potência, ou 1000 kg por metro cúbico. Tranquilo? E o empuxo é devagar, como a gente já tratou em outro momento, como a mnemônica. Empuxo é igual à densidade da água multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pelo volume do gelo. Aí você tem 10 elevado à terceira, que é a densidade da água. Tá? Você tem a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E você tem o volume do gelo, que nós já calculamos. Já passamos para metro cúbico, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Multiplicando todas essas variáveis, você tem então um empuxo igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Aí, beleza, perfeito. Sabemos que o peso equivale a massa vezes aceleração, correto? O peso vai ser igual ao empuxo. Então, massa vezes aceleração é igual a dv. Olha, perceba muito bem que eu posso substituir, correto, essa massa. Que massa é o seguinte: a densidade de um corpo é a massa sobre o volume dele, correto? Então, se eu pegar e isolar a variável massa, vai ficar densidade igual a massa sobre o volume do corpo. O volume está dividindo, passará multiplicando a densidade. Então, eu posso substituir a massa igual a dv. A densidade do corpo multiplicado pelo seu volume, correto? Então, continuando. Então, o peso é igual a 0,92 vezes 10 elevado à terceira. Aí eu tenho um valor em quilograma por metro cúbico, multiplicado pelo volume, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho peso equivalente a 46 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, colocando em notação científica, 4,6 vezes 10 a menos 2 newton. Perfeito? Aí, lembrando que o peso aparente, ou essa força resultante, é a diferença entre os vetores empuxo, o vetor do empuxo, menos o vetor peso, correto? Então, peso, empuxo menos o peso igual a força resultante. Você tem duas grandezas físicas que são vetoriais na mesma direção em sentidos opostos, correto? Então, perceba o seguinte: essa força resultante equivale, aí temos o valor do empuxo, 5 menos 4,6. Aí perceba que os dois eles têm uma base 10, que equivale a 10 elevado a menos 2, correto? Então, fica 5 menos 4,6, multiplicado por 10 elevado a menos 2, que equivale a 0,4, fazendo a diferença do 5 menos 4,6, multiplicado por 10 elevado a menos 2, colocando em notação científica, eu tenho uma força resultante equivalente a 4 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Perfeito? Massa específica 0,8 grama por centímetro cúbico é colocado a 5 metros de profundidade no interior de um líquido de massa específica de 1 grama por centímetro cúbico, abandonando-se o corpo cujo volume é de 100 centímetros cúbicos, sendo que a aceleração da gravidade equivale a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima acima da superfície livre do líquido alcançada pelo corpo equivale... Primeiro você tem que achar a massa do corpo e para isso não precisamos converter a densidade dele. Você tem a densidade, que é a razão entre a massa e o volume, a densidade 0,8, a massa que eu quero saber, dividido por 100, o 100 está dividindo, passará multiplicando, correto? A variável em questão, aí você tem 0,8 multiplicado por 100, que equivale a 80 gramas. Agora sim, vamos converter para quilo. Aí
tem aqui a multiplicação, a divisão por 1000, para transformar em quilograma. Aí você tem um valor de 0,08 kg. Então, feito assim, vamos converter o volume para litros e a densidade para quilograma. Perfeito? Então, você tem um volume de 100 centímetros cúbicos, você multiplica. Na verdade, você faz a conversão, correto? Aí você tem um valor de 10 elevado a menos 4 metro cúbico. E a densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Aí você multiplica por 1000. Você tem um valor, então, de 1000 kg por metro cúbico. Primeira etapa. Vamos à segunda etapa para a resolução. Aí você tem a força resultante, equivale à diferença entre os vetores, né? Vetor empuxo e vetor força. Força empuxo menos o peso. Lembrando que a força empuxo, o empuxo em si, é uma força que age em fluidos na direção vertical, no sentido para cima. Em contrapartida, você tem um peso na mesma direção, só que em sentido oposto para baixo, correto? Aí você tem, o empuxo é o produto das seguintes variáveis: a densidade, o volume, a aceleração da gravidade. O peso já é a massa vezes aceleração. A força resultante, massa vezes aceleração, correto? Aí você tem aqui o valor de 1000, que é a densidade desse fluido. Esse volume do corpo imerso, que é 10 elevado a menos 4. A aceleração da gravidade, que equivale a 10. Menos, aí eu fechando parênteses, eu tenho o valor do peso, que é 0,08 multiplicado por 10, correto? Equivalente aqui à massa desse corpo, 0,08 multiplicado pela aceleração em questão. Aí você tem aqui 1 menos 0,8 igual a 0,08 aceleração. Você pode perceber que eu tenho que isolar a variável que se pede, correto? Então, eu tenho a diferença no primeiro membro da equação, que é 0,2. 0,08 que está multiplicando no segundo membro da equação irá dividir o primeiro, a variável que se encontra no primeiro membro, correto? Aí você tem 0,2, dividido por 0,08. Então, essa aceleração equivale a 2,5 metros por segundo, certo? Olha, vamos então aplicar Torricelli para sabermos qual a velocidade ele sairá do líquido. Aí você tem velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, correto? Mais 2 vezes aceleração multiplicado pela variação de espaço. Aí você tem aqui o móvel, o objeto, ele sendo abandonado, correto? Aí você percebe, então, que essa velocidade inicial é igual a zero. Então, vamos calcular a velocidade final dele, correto? Aí eu tenho o valor de 2,5 multiplicado por 2. Eu tenho 5 multiplicado por 5. Eu tenho 5 metros por segundo essa velocidade final, né? Agora, preste bem atenção. Agora, aplicando novamente a equação de Torricelli, porém com aceleração apenas da gravidade. Aí você tem essa velocidade que você calculou, afinal, correto? Quando o objeto, né, velocidade com que ele sairá do líquido. Agora nós temos um terceiro momento, que eu pego essa velocidade que eu achei, que é 5 metros por segundo, correto? Vou colocar na terceira equação, repetindo equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Agora eu vou dizer que é a aceleração da gravidade, correto? E esse corpo, preste muita atenção, esse corpo ele está sendo empurrado para cima, então ele está indo contra a gravidade. Então por isso que eu coloco um valor negativo ali, ó, menos 10, correto? Então fica 0. Aí no final ele vai ficar em equilíbrio, né? O corpo ficará em equilíbrio, então a velocidade final dele vai ser 0 ali. Aquele equilíbrio será um equilíbrio estático, correto? Eu tenho velocidade inicial, que eu computei anteriormente, 5 metros por segundo, agora elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 multiplicado por essa variação de espaço que ele sofrerá. Então eu tenho aqui o equivalente a 1,25 metro. Vamos então à terceira questão. Dos líquidos X e Y não immiscíveis são colocados num tubo em forma de U, aberto nas extremidades, chamando μx e μy, respectivamente, as densidades dos líquidos X e Y. Então, ele quer
expressão matemática, galera. E essa expressão matemática que vai representar uma relação entre a densidade e a coluna desse líquido dentro desse tubo em forma de U, a gente acompanha agora a resolução. Então venha comigo. Você vai relacionar na primeira razão a coluna do fluido mais denso sobre a coluna do fluido menos denso. Correto? Igual, agora vamos criar outra razão. Agora vamos inverter o raciocínio. A coluna do líquido, só repetindo, a coluna do líquido mais denso sobre a menos denso. Aí fica D sobre E, como você pode perceber na ilustração. Igual a densidade do menos denso, do fluido menos denso, sobre a densidade do fluido mais denso. Nós já vimos essa relação matemática. Lembrando que as relações matemáticas são cobradas na habilidade número 17 da matriz de referência do Enem. Não esqueça disso. E olha só, essa expressão, como eu te falei, nós já vimos, fica a densidade do fluido X multiplicado pela coluna dele. Correto? Que ele faz no tubo I1 representado na ilustração. Igual a densidade do fluido Y multiplicado pela sua respectiva coluna. Tranquilo? Agora, olha só. No tubo aberto, representado na figura, as colunas de água e gelo encontram-se em equilíbrio. A razão entre as massas específicas do óleo e da água é de 0,8. Calcule a altura DE, sabendo que AB, BC e CD equivale a 20 centímetros. Tranquilo? Você tem aqui as alternativas, correto? E perceba que você tem ali, ó, preste bem atenção, 2 pontos. Esse ponto C e D estão no mesmo nível, correto? Então apresentam as mesmas pressões. Vamos aplicar novamente essa relação matemática que eu já expliquei para vocês. Você tem aqui a densidade do óleo sobre a densidade da água, equivalente a 0,8, certo? Ou então você pode dizer que a densidade do óleo equivale a 0,80 da densidade da água. Aí olha só, você tem a primeira altura ali, 20 centímetros, do ponto A para o ponto B. Você tem a segunda altura, a coluna do fluido do ponto B até o ponto C, mais 20 centímetros. Aí você tem ali, ó, do ponto E até o ponto D, que é a terceira altura, né? A altura do fluido em si. Aí nós sabemos que naquele ponto, novamente, ponto C e ponto D, eles estão submetidos à mesma pressão, correto? Aí você tem aqui a pressão atmosférica sobre a primeira entrada do tubo, mais a densidade do óleo, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado por H1. Perfeito? Aí você tem 2 fluidos ali, perceba, aí você tem a densidade da água, você tem a aceleração da gravidade influenciando e a altura da coluna desse fluido, igual à pressão atmosférica, como você pode perceber ali no segundo tubo, mais a densidade da água, a aceleração da gravidade multiplicado pela altura, essa terceira coluna, né? Essa H3, como você pode ver na relação matemática. O que nós vamos fazer? Vamos cortar os simétricos, pressão atmosférica no primeiro e no segundo membro da equação. Vou simplificar. Aí nós temos a densidade do óleo multiplicado pela sua respectiva coluna dentro do tubo, mais a densidade da água multiplicado pela sua respectiva coluna, igual a densidade da água vezes H3, ali naquele terceiro ponto entre E e D. Vamos substituir os valores, 0,8 multiplicado pela densidade da água, vezes 20, mais a densidade da água multiplicada por 20, igual a densidade da água multiplicado por x, esse x que eu quero. Aí você pode perceber que temos aqui, então, 0,8 multiplicado por 20, eu tenho 16, mais 20, igual a x. Logo, eu tenho x igual a 36 centímetros.
Um forte abraço para você, até a próxima aula e não esqueça que a vitória é sua.